pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Isis, eu tenho 20 anos e faço faculdade de Medicina Veterinária. Bom, estou indo para o quarto semestre da faculdade, eu acabei de terminar o terceiro semestre, por isso não deixe de se inscreverem aqui no canal, de deixarem o like, de compartilharem o vídeo. Deixem ideias e sugestões aqui embaixo nos comentários de próximos vídeos que eu posso trazer para o canal, porque esse ano de 2023 eu quero voltar mais aqui no canal. Bom, como eu disse na introdução, eu estou indo para o quarto semestre da faculdade, acabei de passar pelo terceiro semestre, lembrando que eu faço faculdade na FAM. Por isso pode acontecer de ter matérias diferentes de outras faculdades, porque a minha faculdade tem essas matérias agora dadas nesse semestre, em outras faculdades pode ser diferente. Então, pessoal, eu também quero me desculpar com vocês pela demora de voltar com vídeos aqui no canal, porque eu estava de férias, ainda estou de férias e estou aproveitando muito as minhas férias. Bom, então vamos pro vídeo. Vou falar das matérias que eu tive semestre passado, que era o terceiro semestre. Bom, então a primeira matéria que eu vou falar para vocês é Arte do Cuidador e Práticas Veterinárias e Semiologia, que é a matéria de Semiologia. Bom, então, o que é Semiologia? Semiologia é uma matéria que a gente trata mais da anamnese, do exame físico que a gente vai fazer no paciente. Bom, então, nessa matéria, como ela ensina a gente a ter mais um olhar clínico, a gente estuda todos os sistemas do corpo que podem ocasionar um problema, do que ele pode estar vindo reclamando. A gente estuda todos os sistemas do corpo e ainda essa matéria é dividida em aulas teóricas e aulas práticas. Bom, então, na minha faculdade, minha professora optou por dividir a sala em grupo A e grupo B. O grupo A uma semana tinha aula prática e o grupo B, na mesma semana, tinha aula teórica. Bom, e na outra semana se invertia. O grupo B tinha aula teórica e o grupo A tinha aula prática. Era assim, toda semana era um grupo diferente, eu tinha que ficar lembrando qual grupo que ia para qual. Eu ainda não trouxe um vídeo aqui pro canal falando dos materiais que a veterinária precisa, porque eu ainda não tô precisando de tantos materiais assim. Mas para essa matéria específica, a gente utilizou jaleco e estetoscópio. Nessa matéria a gente se revezava na semana para ver quem quer trazer o animalzinho para aula prática. A gente trazia mais cachorro porque gato não deixa fazer muita coisa, o cachorro deixa mais. Como eu disse para vocês, essa matéria a gente estuda todos os temas do corpo, tanto de poligástricos quanto de monogástricos. Monogástrico como cachorro e gato e poligástrico como boi, vaca. E monogástrico também o cavalo, por exemplo. Nessa matéria também, se o tutor, por exemplo, chegasse reclamando de uma dor no ouvido do cachorro, a gente tinha que analisar não só o sistema do ouvido, mas a gente tinha que analisar todos os sistemas do corpo. Porque alguns sistemas do corpo podem ocasionar um problema no ouvido, ou pode ser mesmo um problema no ouvido mesmo, no sistema do ouvido. Mas a gente tem que olhar todos os sistemas. A gente também aprende um monte de palavra nova, de vocabulário médico, aí você fica meio perdido, porque às vezes algumas palavras você não conhece, ou você nunca ouviu falar, ou você não teve experiência com elas, mas a gente tinha que aprender porque colocava na prova esses tipos de... essas palavras, às vezes acontecia de uma questão, pelo menos, de ter uma palavra diferente, e a gente tinha que saber o que significava. Bom, já falando de provas para vocês, essa matéria não teve prova prática, só prova teórica. Pelo menos até agora eu não tive nenhuma prova prática, nenhuma, só teórica. Bom, a matéria de semiologia é essa, a gente estuda os sistemas, todos os sistemas do corpo, sistema digestório, respiratório, endócrino, tanto interno quanto externo no animal. Essa matéria é a matéria que a gente mais tem contato médico, que a gente sente o médico porque a gente consegue ver o animalzinho, consegue ouvir o coração, a gente aprende a ouvir o coração, ouvir respiração, ver orelha, ver boca, a gente vê todas essas coisas. É uma matéria que a gente mais sente próximo de parecer tipo um médico mesmo, veterinário. Bom, então vamos para a segunda matéria. A segunda matéria é criação de grandes, mais especificamente ruminantes. Gente, já falando, essa matéria tava muito sono na sala de aula. Meu Deus do céu, era um sono absurdo. Não era só eu, era muita gente da sala, sentia muito sono nessa matéria. É uma matéria só teórica, não tem prática dela. É uma matéria que a gente vê criação, vê a recria, principalmente de vaca, principalmente. A gente não via só os bovinos, a gente também via a cabra, o bode e os búfalos também, mas era mais concentrado no boi e na vaca. Bom, essa matéria o professor decidiu dividir em dois grandes blocos. Em um bloco só falar de gado leiteiro e o segundo bloco falar só de gado de corte. Até a primeira parte das provas falava só de gado leiteiro. Aí depois que passou as primeiras provas a gente começou a falar de gado de corte. Alguma coisa ou outra que ficou de gado leiteiro para terminar. O bloco leiteiro era mais concentrado na parte de fazer, por exemplo, a vaca emprenhar mais. Porque se ela emprenha, ela dá leite. Se ela tem filhote, ela dá leite. Assim que ela emprenha, a gente também tem os cuidados com a mãe e com o filhote, mas o maior concentrado é na mãe, e principalmente com as fêmeas, quando elas nascem. Bom, então a parte leiteira era mais concentrada em fazer a vaca emprenhar, para ela poder dar leite.
era esse bloco era mais isso, a gente fazer os cuidados que tinha que ter com ela para ela poder emprenhar e dar leite. Claro que para vocês eu tô simplificando a matéria, porque é uma matéria muito complexa, tem muitos cuidados tanto com a mãe quanto com o filhote, mas é uma matéria legalzinha. Pra mim, tipo, não foi a melhor matéria do semestre, mas também não foi a mais difícil e também nem a tão fácil assim demais, mas foi a mais fácil do semestre. A parte de gado de corte era basicamente engordar o animal para ele poder ir para a parte de corte. Não podia engordar tanto, tem um limite que ele pode engordar. Mas claro que não era só isso também, não era só esse tipo de cuidado, tinha muitos cuidados, eu estou só simplificando para vocês, tem todo um esquema, cuidados com eles. Bom, então vamos para a matéria 3, que foi farmacologia dos sistemas endócrino, urinário e reprodutor. Bom, essa é uma matéria que assusta muita gente quando chega nessa parte, porque é uma matéria que reprova também muita gente. E não é tão fácil assim não, vou dizer pra vocês, não é tão fácil, é um pouquinho difícil. Mas se você estudar bastante, se focar bastante, você consegue passar nessa matéria. Bom, então o nome já diz muita coisa, né? Essa matéria a gente aprendia, dividiu em 3 blocos, endócrino, reprodutor e urinário. A parte da farmacologia do sistema reprodutor era mais fácil porque não se utilizava muito medicamentos nessa parte. A parte urinária e a parte endócrina já utilizava bem mais do que a parte reprodutora. A gente aprendeu muito mais medicamentos do que na parte reprodutora. Bom, nessa matéria a gente aprendeu a farmacocinética, a farmacodinâmica, que é como que o medicamento age no corpo, em qual partes do corpo que ele age e qual o tempo de vida dele, como que o corpo corresponde ao medicamento quando ele entra no corpo, qual o tempo que ele fica lá, qual é o órgão mais responsável de todos, que é o fígado, já dando spoiler pra vocês. O fígado é o órgão mais responsável de todos quando se trata de medicamentos. E em relação aos outros, a gente viu parte endócrina, aí viu anti-inflamatórios, viu na parte de anti-inflamatórios, tinha os anti-inflamatórios esteroidais, os não esteroidais, a gente viu corticoides, a gente também viu insulina para os tipos de diabetes, também viu doenças que podem ser ocasionadas, algumas doenças, porque a farmacologia não se trata de doenças, a gente mais vê a parte dos medicamentos que podem ser utilizados em determinados casos. Principalmente um dos casos de doença que a gente mais estudou foi a síndrome de privação de corticoide. A doença era a síndrome de privação de corticoide, quando se toma corticoide demais, as adrenais que ficam em cima dos rins, no caso dos seres humanos, e do lado dos rins, como é o caso dos animais, que pode acabar não produzindo mais esse hormônio, que é um hormônio que o próprio corpo produz, se você toma demais em excesso, porque tem um tempo também. Bom, para a parte urinária a gente mais viu os diuréticos, principais diuréticos, onde eles agem, nos néfrons, que é a unidade funcional dos rins. A gente viu mais essa parte, viu onde os principais diuréticos, alguns agem na alça de Henle, outros agem nos túbulos contorcidos distais e proximais, no ducto coletor, basicamente para fazer mais xixi. Bom, então vamos para a quarta e última matéria presencial, porque tem uma matéria online, porque a minha faculdade tem matérias online todo semestre. Bom, e a quarta matéria foi Fisiologia dos Sistemas Urinário, Endócrino e Reprodutor. Essa matéria acabou sendo estudada em conjunto com a farmacologia, meio que juntas os mesmos temas, que nos ajuda a saber aonde que o medicamento mais vai agir, porque na fisiologia a gente vê os órgãos que envolvem esses sistemas e na farmacologia a gente estuda aonde que eles vão agir, quais os medicamentos que vão agir nesses órgãos. Na minha opinião, foi a matéria que eu mais gostei desse semestre, porque a gente chegou na parte de gestação e parto, é a parte que eu amo, essa parte, gestação, parto. Eu tenho certeza, acho que eu vou gostar bastante da matéria de... Tem uma matéria um pouquinho mais pra frente que trata disso, de fazer FIV e essas coisas, mais na frente da faculdade. Bom, a parte endócrina a gente mais estudou os órgãos que produzem hormônios, como é o caso do pâncreas, das gônadas, útero, testículos, a hipófise. Esses órgãos que produzem hormônios que são importantes para a manutenção do dia a dia, que faz produzir os hormônios. A parte reprodutora a gente também viu ciclos estrais, também entra na parte endócrina também. Muitos ciclos estrais existem porque cada fêmea tem uma particularidade diferente, se é influenciada pela luz do sol, se é influenciada mais pelo escuro, pela época do ano, é muita coisa para lembrar da parte de ciclo estral. Bom, na parte de reprodutora a gente também viu gestação. A gestação a gente só não viu cada parte específica da semana da gestação, porque a gente ia ficar basicamente o semestre inteiro falando só de gestação. Vimos o parto, vimos o puerpério, vimos a lactação, como que ocorre. Vimos os tipos de placenta, um monte de coisa nessa parte reprodutora. É muita coisa. É porque a parte das fêmeas tem muito mais coisa. A parte é tranquila. Os machos têm muito menos coisas do que as fêmeas. É muito mais simples estudar macho do que estudar fêmea.
Bom, na parte urinária a gente mais via os néfrons, né? O que cada parte do néfron faz dentro dos rins, filtração, reabsorção, secreção. Qual lugar mais faz isso, qual é o lugar que reabsorve mais água, aonde que sai mais, qual concentração que tem, se tem muito sódio, se tem menos sódio. Então foi isso, as matérias presenciais, e tem a última matéria que é Meio Ambiente, Sociedade e Cidadania, que é uma matéria online. Todo semestre tem uma matéria online, não tem muito o que dizer dessas matérias, que tem que ver os vídeos, tem que ver as coisas, responder as questões. É isso, tem muito o que dizer, não. Bom, então foi isso o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de deixarem um like, de comentar aqui nos vídeos, ideias e sugestões para os próximos vídeos, que eu quero trazer muito mais vídeo esse ano de 2023 aqui pro canal. Então é isso, beijo e até o próximo vídeo.